Olá, prezados alunos, sejam bem-vindos às nossas videoaulas da disciplina de Direito do Trabalho 2. Conforme conversamos no nosso primeiro encontro telepresencial, teríamos como forma adicional videoaulas, gravadas e disponibilizadas nas nossas plataformas Moodle e também no canal do YouTube que eu disponibilizei a vocês. Vivemos um momento diferente de nossa vida e a nossa trajetória acadêmica também foi influenciada pela pandemia que atravessamos. Então, as aulas prosseguem numa sistemática diferente, com todo o suporte da nossa instituição e na nossa metodologia ficou definido, então, que além dos nossos encontros telepresenciais, teríamos periodicamente alguns vídeos disponibilizados no Moodle e no YouTube com material inédito atrelado ao nosso momento de sala de aula. Tá bem? Então, este é o nosso primeiro vídeo, espero que vocês gostem e as dúvidas podem ser sanadas através dos nossos canais de comunicação, nosso grupo no WhatsApp e também através do e-mail no intranet institucional. Sabemos que neste momento da nossa disciplina estamos trabalhando com salário e remuneração e salário. Então o vídeo da aula de hoje trata dos princípios que protegem o salário, ou dos princípios que regem o Instituto Jurídico do Salário. Falamos isso na nossa aula telepresencial, de que o salário inequivocamente se constitui um direito mínimo fundamental. Está lá na Constituição Federal, no artigo 7º, inciso 4º, E como direito fundamental, quer dizer, aquela categoria superior de direitos, é dotado de todas as características de que os direitos fundamentais são, como, por exemplo, a fundamentalidade, quer dizer, é essencial para a dignidade da pessoa humana, o caráter da historicidade, quer dizer, ele se apresenta como fundamental por um desenvolvimento histórico da humanidade, o caráter da inalienabilidade, o caráter da irrenunciabilidade, E o salário, obviamente, é protegido dessa forma. Ora, é afinal de contas com o salário que o trabalhador, que o empregado, por exemplo, pode disponibilizar à sua família recursos também fundamentais, como moradia, como lazer, como educação, como saúde. Então o salário merece toda essa proteção constitucional e infraconstitucional que a legislação brasileira e, obviamente, a legislação de outros países também assegura. Bom, eu costumo falar em sala de aula que os princípios que regem a proteção do salário são 3. Todos eles iniciando-se com a letra I, para aqueles que desejam memorizar. Intangibilidade, impenhorabilidade e irredutibilidade. Intangibilidade, impenhorabilidade e irredutibilidade. Basicamente, 3 princípios. Esses 3 princípios que são, na verdade, os pilares que sustentam a proteção do Instituto Jurídico do Salário. Vamos ao primeiro deles. O primeiro deles é a intangibilidade. A ideia de intangibilidade é a ideia de vedação de descontos. Não se pode, lembrando que o contrato de trabalho ele é permeado pela característica da subordinação, e o princípio da proteção serve para, de alguma forma, diminuir essa desigualdade que é natural de um contrato de trabalho. A intangibilidade, ela surge como uma proteção ao salário, no sentido de torná-lo inalcançável a descontos que não aqueles previstos na lei. E não autorizados pelo empregado. Então, quer dizer, a regra geral, o princípio da intangibilidade, protege o salário dos descontos.
salvo aqueles previstos em lei e autorizados, avançado pelas partes, né? Um exemplo da intangibilidade, por exemplo, é o dano. Está lá no artigo 462 da CLT. O dano causado pelo empregado ao patrimônio do empregador. Salvo o dolo, né? O desconto depende de prévia autorização e prova da culpa. Quer dizer, o dano causado ao patrimônio do empregador deve ter sido causado por culpa do empregado e o desconto deve estar previsto contratualmente, deve ter expressa autorização no contrato individual do trabalho ou num contrato coletivo de trabalho, como, por exemplo, o acordo coletivo do trabalho. Então, a intangibilidade é uma segurança, é uma proteção, né? É uma grade que cerca o salário, que protege o salário dos descontos, que não aqueles que a gente acabou de tratar agora aqui em linhas gerais e que tratamos pormenorizadamente nas nossas aulas telepresenciais. O segundo princípio é o princípio da impenhorabilidade, quer dizer, aquele princípio que protege o salário da Constituição Judicial. Aqui, obviamente, que há uma questão de sopesamento de direitos, né? Imaginando, e aí vamos fazer um exemplo prático, né? Imaginando que um determinado trabalhador, um empregado, faça uma dívida em uma loja, compre um celular ou compre uma televisão em uma determinada loja de departamentos, né, não consiga quitar esse celular, né, se torne inadimplente, essa empresa então essa loja aciona ele judicialmente, né, através de uma ação de cobrança, uma ação de monitório, uma ação de execução, tramitando na Justiça Estadual, é vencedor nessa ação, tem o crédito constituído, mas não consegue receber porque o empregado devedor, né, o cliente empregado, mas naquela situação cliente devedor, não tem meios de pagar, quer dizer, a empresa então os advogados dessa empresa tentam uma constrição através de penhora de ativos bancários, não encontram, penhora de imóveis não encontra nada, penhora de veículos não encontra nada, enfim, né, o processo está. Até que, então, por exemplo, descobre-se que ele é funcionário de uma determinada empresa e ganha um salário que é suficiente para pagar essa dívida. Quer dizer, pode a empresa pedir a penhora desse valor devido diretamente no salário do empregado? E a resposta, em linhas gerais, é que não pode, né? E a resposta está no artigo 833, inciso 4º do Código de Processo Civil. Os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos, as aposentadorias, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceira e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos do trabalhador autônomo e os honorários do profissional liberal, ressalvado o parágrafo 2º, são impenhoráveis, né? Uma situação já um pouco mais distinta, tratando aqui do princípio da impenhorabilidade, é a penhora de salário para pagar dívida trabalhista. Parece um pouco confuso, né? Mas vamos tentar dividir isso num exemplo, né? Imaginamos uma empregada doméstica, despedida, que entenda que tem direitos trabalhistas que não foram pagos na vigência do contrato de trabalho, procura seu advogado, aciona então o seu ex-patrão na Justiça do Trabalho. Sai vencedora nessa ação. Ela sai vencedora, né? E tem um crédito lá de R$8.000 para receber nessa ação trabalhista. O seu ex-patrão não paga esse crédito e a ex-empregada doméstica, na figura de seu advogado, através de seu advogado, procura de todas as formas receber. Um bacen-jude, né, uma penhora nas contas bancárias,
uma penhora de veículos através do sistema Renajude, uma penhora de bens imóveis, né? E nada. O ex-patrão não possui nada, né? Não satisfaz o crédito. Mas o patrão é gerente de uma indústria e tem lá um salário de 8, 9, 10 mil reais. Né? A ex-empregada, então, pede a penhora do salário. Observe que aqui nós temos um conflito de direitos fundamentais. De um lado, o crédito trabalhista da empregada doméstica, que igualmente é um crédito de primeira grandeza, um crédito de natureza alimentar, salário, né? Salários que não foram pagos e foram reconhecidos na Justiça do Trabalho. E de outro lado nós temos o salário do ex-patrão, que é impenhorável. Como resolver isso? Bom, isso sempre e até hoje é motivo de discussão na jurisprudência, né? De um lado, aqueles que entendem que isso não é possível, que é impenhorável, e de outros, aqueles dos quais eu até me filio, eu friso isso, que dizem que, bom, aplicando-se aqui o princípio da proporcionalidade, da razoabilidade e de forma a não aniquilar os direitos fundamentais em conflito, né, se permite a penhora de um determinado percentual, de acordo com a razoabilidade, de acordo com o que o juiz entende prudente, e se permite a penhora de um determinado percentual para pagar esse crédito trabalhista. Então existe essa corrente jurisprudencial. Então é um tema bem polêmico, tá? Não posso afirmar para vocês que exista uma posição unânime firmada no âmbito da doutrina e da jurisprudência sobre a temática. Friso que recentemente, e recentemente agora, no mês de julho, nós tivemos uma decisão muito impactante do STJ, no qual, num processo de relatoria da ministra Nancy Andrighi, ela colocou contornos que remetem à primeira corrente, ou seja, da impenhorabilidade dos salários, salvo para prestações que tenham natureza alimentar, né? Vejam só que interessante. Mas de cunho familiar. Ou seja, segundo o entendimento da ministra, quer dizer, a penhorabilidade se dá para pagar pensão alimentícia, mas que tenha vínculo familiar, quer dizer, aquela do pai devendo para o filho, e não do patrão para o ex-empregado. Não era o caso julgado aqui, né? Era um caso envolvendo honorários profissionais, mas obviamente que em razão da profundidade do julgamento vai respingar e vai obviamente ensejar um debate acerca desse tema. Então só para colocar a vocês essa questão, tá? Para quem tiver interesse, é o RE 1.815.055. Já está disponível no site do STJ, né? E se quiserem, eu disponibilizei no site do meu escritório, www.dss.adv.br. Lá no link notícias vocês vão encontrar ela ali repetida. E por fim, pessoal, o terceiro princípio é o princípio da irredutibilidade. Bom, está lá no artigo 7º, inciso 6º da nossa Constituição Federal, a qual, obviamente aqui, né, pessoal, como o direito do trabalho é uma ciência que ela tem uma razão principiológica muito presente, né? Nós podemos lembrar muito claramente do princípio da condição mais benéfica. Ele casa muito com o princípio da irredutibilidade, quer dizer, protege o salário contra arbitrariedades do empregador, contra reduções, né? Obviamente, né, pessoal, que esse princípio ele não é absoluto, né? Ele não é absoluto, quer dizer, a regra geral é a irredutibilidade. A exceção é a possibilidade da sua redução. E a possibilidade da sua redução, ela está no artigo 7º, inciso 6º, que diz que irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo.
irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo. Então, o que nós temos aqui? Que a regra é a irredutibilidade e a exceção é a sua redução. Sempre observado o disposto em acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho. Então, a redução do salário é uma medida excepcional e deverá ser precedida de negociação coletiva, né? Obviamente, pessoal, e não podemos deixar de lembrar que nós temos agora essas medidas excepcionais que estão previstas na MP, como suspensão do contrato de trabalho, redução da carga horária com redução de jornada com redução de salários, né? Elas foram respaldadas pelo STF, mas são medidas provisórias. Essas medidas provisórias têm o caráter da sua excepcionalidade em razão dessa pandemia que gerou crises econômicas de grandeza, né? E obviamente nós vamos tratar disso mais à frente quando tratarmos aí em jornada de trabalho. Tá bem, pessoal? Então, por hoje era isso. Eu gostaria aqui então de agradecer a vocês e lembrando que essa aula então ela é uma complementação, é uma aula inédita, ela não vai ser repetida nos nossos encontros telepresenciais, então ela é conteúdo e todas as dúvidas a respeito desse vídeo, vocês podem, por favor, e devem utilizar-se dos nossos canais aí, WhatsApp e e-mail, que eu estou inteiramente à disposição de vocês. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Até mais. Tchau, tchau.